E aí, gente? Olha, estamos iniciando mais um Improvável. Cara, improvável. O que é isso? É uma forma de apresentar para você pessoas como você, que saiu do A e foi pro Z, tá no meio do caminho, tá subindo, tá prosperando, esperando por você para que você descubra que você também é um improvável. Cara, nós fizemos uma união de pessoas, editora gente. Uniu a ideia, a mente, a cabeça de cada um de nós para que todos juntos consigamos passar para você que o quanto você é forte, o quanto você é resiliente, o quanto você é extraordinário, copiando, lendo, cada leitura, cada história que está dentro desse livro, Os Improváveis, você vai ver que a história, uma delas ou a maioria delas são semelhantes à sua. O objetivo é que a gente entregue para você informação, conhecimento, vivência, vida real, da história de cada um. Então não é a nossa história, é o que nós estamos fazendo com a história a ponto de chegar aqui e entregar para você num papel que se torna imortal, inesquecível, porque é um livro que você lê, memoriza, volta lá, lê de novo, compartilha, dá de presente para alguém, para que esse alguém olhe para dentro e descubra o gigante, o improvável que está dentro de cada um de nós. Então, gente, hoje eu vou apresentar para você um improvável raiz, Kaline, vida real. Cara, ela mesmo vai contar para você um pouquinho, nós vamos bater um papo reto para você entender o que nós trouxemos para você, o quanto nós podemos contribuir, e depois você vai ler esse livro, nós vamos lançar esse livro, vai ser uma coisa marcante, uma coisa inédita, que as pessoas não têm feito. A Roseli, uma pessoa extraordinária, editora, a gente teve essa iniciativa de nos unir, nos conectar, e junto nós vamos levar para você uma obra que vai se tornar imortal e inesquecível, porque você vai ter lá um pedaço de você. Quando você estiver ouvindo esse nosso bate-papo, ouvindo essa live, você vai ver que tem a ver com você. Que aqui tem coisas que você pode copiar, que você pode aprimorar, ajustar e também fazer da sua história um legado, que é o que nós estamos aqui para fazer. Os Improváveis. E aqui tem um improvável raiz. Kaline, improvável. que prazer receber você, que prazer nós batemos um papo reto, e melhor ainda, nós podemos caminhar junto dentro dessa imortalidade, que esse livro é muito mais do que uma obra comum, né? Reuniu uma série de empreendedores raízes, de pessoas que têm história. Então, a pessoa fala assim, mas aqui tem uma agora, gente, ó, eu gosto das coisas bem real, né? Para falar da Aline, por que eu vou falar dela? Ela tá aqui. Ela fala, energia, vida real. Sabe o que é aquela coisa assim de verdade? Você não precisa programar, você não precisa. Essa é a ideia. O resto você vai ver no livro. Esses detalhes de quem ela é, do que ela se formou, os detalhes técnicos, como é que ela se preparou e como é que ela chegou até aqui. E ela não veio aqui para escrever um livro, para ser coautora, ela já é autora. Conta um pouquinho de você. Nossa, eu sou totalmente improvável. Só em estar aqui com Geraldo Rufino já me torna improvável. Eu sou co-CEO da maior empresa que você pode imaginar, da minha família. Gente, já começamos bem. Eu tava assim, a maior empresa que eu posso imaginar. Quem será? Deixa eu ver se eu lembro. E aí eu tomei uma porrada, né? Da minha família. Olha que legal. Cara, eu sempre achei que a família é base de tudo, mas eu nunca identifiquei isso como a maior empresa. E é a maior empresa. Sensacional, já começamos bem. Olha aí. Pois é, com esse olhar eu sou mentora de gestão familiar. Eu trabalho a família. Hoje em dia a gente trabalha muito, vive muito voltado para a empresa, voltado para o trabalho, para o que você faz. Só que como você muito bem diz, sempre diz, a base é a família. E nós, principalmente os homens, não têm esse olhar trazendo de dentro da família para fora. Eles não trazem de fora para dentro. Se você não tem uma família forte, como você mesmo falou muito bem, a base de tudo, você não chega lá fora. Quantas empresas lá fora quebram e que também quebram suas famílias, o casamento? Que é a parte mais delicada, é a base. É a base, tá tudo entrelaçado. Aliás, eu acho que as empresas quebram porque quebraram a base primeiro. Isso, exatamente. Essa semana mesmo estava vendo uma palestra em que o palestrante comentou que ele quebrou, mas a família já estava, separou, foi tudo junto. Por quê? Porque a base já estava quebrada, como o senhor acabou de falar. Mas eu sou improvável porque eu me tornei escritora. Hoje eu sou realmente escritora. Publiquei. Cadê o livro? Ai, tá dentro da minha bolsa. Precisa mostrar a obra. Publiquei meu primeiro livro ano passado.
Né? Escrevi em 2023. Vem aqui, gente. Isso aqui é o bebê dela, ó. Aí! Olha, não é só falar de base, falar de família, ela traz a família. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando ela chegou aqui, para nós batermos um papo, é que ela trouxe o filho, trouxe o sobrinho. Cara, família. Então não é só você falar, é o que você faz na prática. Ela lida com família, ela é CEO da maior empresa que ela já conheceu que existe, para ela é a maior empresa. Então, que é a família. E você é CEO e não leva a empresa com você, você leva na mente, leva no coração. E quando você pode, essa aqui faz um pouco mais. Ela traz fisicamente a família. Isso é extraordinário, eu acredito nisso. Aqui. Não e pronto. Fala um pouquinho sobre essa obra aqui. Tá. Peraí. Esse livro eu estava fazendo... São as coisas improváveis que acontecem, né, na nossa vida. Eu estava assistindo uma aula e me deu vontade de escrever. E aí eu comecei a escrever, com base em situações que eu escutava, né? Esse livro é um livro que conta a história de uma família... em que um dos meninos se envolve com as drogas. Uma família que aparentemente era muito tranquila, muito boa, que achava que estava tudo correto, mas ele se envolve com as drogas. E aí eu trago muitas situações reais vividas. Meu esposo é delegado de polícia, então ele passou 6 anos na DENARC, ele me trazia muitas histórias que me doíam demais. E eu tinha lido, quando era adolescente, o livro O Estudante, de Adelaide Carraro, não sei se já ouviu falar. Sim. É fantástico. E aquele livro me marcou profundamente. Então, eu fiquei com todas essas histórias na mente. Meu filho já é um adolescente e eu tenho um rapaz de 11 anos. E a droga sempre foi uma coisa que me preocupou muito. 2 filhos. 2 homens. Que me preocupou muito. Então, se eu vou escrever, do jeito que a Adelaide Carraro deixou um livro fantástico, eu vou deixar para os meus filhos. E escrevi. Não e pronto no mundo das drogas. Só uma resposta leva ao final feliz. E o melhor do livro é que, como ele se baseia em situações reais, ele tem uma narrativa, uma história, e no final, na terceira parte, ele traz 3 finais, que você pode escolher qual ler, ou você pode ler os 3. E todos os 3 finais são baseados em situações reais, né, para realmente impactar o adolescente. E aí o melhor é que as pessoas que leem dizem que não é só para o adolescente, mas para os pais também. Né? Então, assim, minha função realmente é abranger a família. É atuar na família. É porque assim, essa coisa de o adolescente, por exemplo, que consome droga, antes da fraqueza dele, já teve fraqueza de onde ele veio. Sim. Porque assim, a criança nasce pura, endeusada, pode até ter algum efeito químico, mas se tiver também veio dos pais. Então, na realidade, tudo começa na família a partir dos próprios pais. Então, eu falo para as pessoas, eu acho legal esse seu comentário, você falou que você tem um rapaz de 11 anos. As pessoas estão criticando e pondo rótulo no jovem, nos adolescentes. É um erro. Cara, se o cara que diz, a geração Y não quer nada, então é porque você não está oferecendo nada. É porque você não está deixando nada, porque a geração vai seguir você. Então você quer que seus filhos cresçam com valores? Passe valores. Você quer que seus filhos cresçam com respeito? Respeite eles e faça com que eles tenham disciplina, que eles respeitem vocês. Eu acho que é assim que você dá a direção, ser um bom exemplo para a geração que está chegando. Ao invés de só ficar falando que eles não querem nada. Você chega em casa e reclama do trânsito. Pô, trânsito tem carro? Cara, reclama do governo, reclama do trabalho, reclama do sócio, reclama da sociedade. Seu filho fala, nossa senhora, tenho medo de crescer, vou fazer nada não, porque assim, cara, não tem nada que me interessa do que meu pai está trazendo para casa, ou minha mãe, do que eu estou ouvindo. E aí ele começa a desanimar antes de chegar na adolescência. Ele já começa a ouvir que é difícil. A governo, ele não quer participar de uma política porque ele acha que todo governo é ladrão, todo mundo é ladrão, todo mundo... Porque só falam mal quando chega em casa. Então, cara, quando for para casa, eu acho que você que é especialista, né, para ser uma CEO de uma empresa desse tamanho, com certeza você tem especialidade e eu acho super importante acrescentar isso, né? O que é que nós estamos passando para que essa empresa seja imortal? Para que ela dure a vida inteira? Como é que faz para quem está chegando? O que você está passando para eles usar esses valores e continuar? Porque o resto da tecnologia, todas essas máquinas de tecnologia até chegar no IA, que é o que tem de mais moderno hoje, toda essa tecnologia é uma máquina útil se você estiver preparado como pessoa para usar. E não o contrário, né? Não é a máquina que vai substituir ou usar você, é você que vai preparar a máquina. Então, gente, para vocês que têm oportunidade de ler o livro,
e depois ver um pedaço da história da Kaline nos Improváveis, porque ela é o improvável raiz. Ela vai contar para você alguns trechinhos para você entender, não é de onde você veio, onde você se colocou, onde você tá, é para onde é que você quer ir. E o que que você pode levar com você? Ela tá trazendo a família. Olha que legal. O que que você quer levar com você? É para onde é que você vai? É para o para-brisa, não é para o retrovisor. Então, o que que você está levando? A família. Então, e os valores e a informação, ela vai deixar dentro dos Improváveis um legado e ela vai, o modelo dela vai se tornar imortal, inesquecível e vai ser útil para você. Então, cara, copia isso, depois leia e você vai saber um pouquinho mais, porque aqui nós não temos um tempo para você passar um livro inteiro, mas o que ela passar para você com certeza vai ter valor a partir de já. Você já entender que você também é um improvável. Pois é, todos nós somos, como o senhor bem Sim. disse. E aí, por que que eu me chamo improvável ao escrever esse livro? Eu tenho um TDAH, um déficit de atenção, minha mãe sempre me chamou, foi chamada na escola, mas tudo bem. Então, sempre tentei me enfrentar esse desafio. Na época, adolescente, criança, não existia, né, o TDAH. Ah, tá. Mas aí, na quinta série, quando eu estava numa aula, um professor de história pediu para eu ler em voz alta. E eu comecei a ler. Se você perceber, eu puxo muito S. E aí meus colegas de sala de aula, que eram muito amigos meus, começaram a brincar e fazer na hora que eu estava lendo. E eu fiquei super nervosa, né? E comecei a gaguejar. E na mesma hora o professor mandou eu parar, dizendo que eu não sabia ler, que eu tinha que voltar para a alfabetização, que eu não deveria estar ali. Em vez de ele focar na causa do problema, ele foi detonar. Isso. E aí aquilo ali eu só vim entender depois que aquilo ali me bloqueou para a leitura. Eu passei muitos anos não gostando de ler, não querendo ler, né? E eu me questionava muito, porque eu via minhas amigas prosperando em colégio, em tudo, eu sempre ficando em recuperação, me bloqueava, eu tinha que ler um parágrafo, o mesmo parágrafo várias e várias vezes. Enfim, aquilo sempre me bloqueou. E aí depois, com o tempo, aplicando as ferramentas certas, que aí tem tudo no livro, eu entendi o meu problema. Não era que eu não sabia ler, era que eu estava bloqueada para a leitura, né? Aquela palavra daquele professor naquele momento me construiu, né? Ou me destruiu. Poder de influenciar. Né? Exatamente, o poder da palavra. E aí eu sempre me desafiando, não me deixando viver esse problema, que eu acho que a afinidade entre a gente é muito grande por causa disso. Não é o problema que vai me definir, ao contrário. É a solução que vai me definir. E aí eu comecei a fazer curso de leitura dinâmica, várias coisas para concentração, mesmo sem entender o que era, mas eu buscava. E aí eu consegui desbloquear. Hoje amo ler, transformei a leitura no meu melhor. Quando é que aconteceu isso? Quando você conseguiu perceber que aquilo era uma falsa crença que você tinha na cabeça e você começou a trabalhar para se livrar desse problema? Isso foi uma construção. Eu comecei a olhar para trás, para o passado. A gente precisa olhar para o passado. E eu via muito quando eu era pequena, meus pais sempre liam para mim e para o meu irmão. E eu amava a leitura. E eu comecei a me questionar, por que eu não gosto de ler? Então, esse olhar para trás e depois muito ver para trás. E teve uma ferramenta que um colega meu, que eu conto no livro, no capítulo, ele me ajudou. Eu estava passando por uma situação na adolescência. Ele disse: Kaline, pega uma cartolina e faça um traço no meio e coloque os pontos positivos e negativos de cada decisão que você precisa tomar. Eu precisava tomar uma decisão que eu não sabia se eu ia para a esquerda ou para a direita, né? E aí ele disse: bote o ponto positivo e negativo de cada lado. Do lado da direita, da decisão que você tomar à direita. E aí eu fui construindo essa ferramenta. E trouxe essa ferramenta para dentro da minha dor com relação à leitura. E aí eu consegui ver, olhando para trás, essa situação com o professor, e aí consegui ver uma outra situação, que mesmo assim, as minhas poucas tentativas com a leitura, eu escutava da minha mãe e do meu esposo: você escreve muito bem, você escreve muito bem. Então eu criei uma transferência. Esposo, você já estava casada? Já. Quando você começou a trabalhar
Não, quando eu comecei a trabalhar realmente, porque foi uma construção, Tá. né? Ah, depois você... Desde os 20 e poucos anos que eu comecei, entrei em curso de leitura dinâmica, entendi que eu tinha um problema, que eu tinha uma dificuldade, né? E aí esse desbloqueio da leitura realmente aconteceu de 2014 para cá. Nossa! Eu lia, não vou dizer, eu fiz serviço social, eu fiz Mas direito, continuava aquele mas bloqueio. continuava o bloqueio. Era aquela leitura muito silábica e que eu tinha que ler o mesmo parágrafo várias vezes, porque eu não entendia. Lia e voltava e lia de novo. Então, assim, eu achava. Meu esposo pega um livro, ele detona um livro em 2 horas brincando. Eu ainda não, ainda tenho o meu bloqueio, mas hoje eu não volto mais o parágrafo como eu voltava antes, né? Então Hum, hoje a minha leitura eu estou muito satisfeita. Não acho que preciso melhorar. E aí por que eu me acho totalmente improvável? Como é que eu, que tinha uma dificuldade de leitura, me torno escritora? Na minha cabeça, por mais que para muitas pessoas isso funcione muito bem, mas para mim não. E ainda mais um livro de um romance, uma história, né? Uma narrativa que você vai contando. Então, para mim foi desafiador no sentido de, nossa, eu sou escritora? Eu não sou. E por outro lado, fluiu muito bem. Hoje em dia, eu digo que quando eu estou escrevendo, eu entro num flow. Eu esqueço o mundo lá fora e me ou debruço. seja, é a essência natural do escritor. Um escritor sai do ar quando ele entra na... Aham. Sensacional. Gente, olha que interessante, né? A hora que você lê, olha que a pessoa tinha dificuldade com leitura. Como é que se torna escritor? Probabilidade zero. Então, improvável. É improvável. Então, tudo é improvável. Esse é o principal objetivo desse coletivo. É fazer com que você entre nele. Para você perceber que você também é improvável, seja lá qual for a sua história, tá? Ah, você nasceu num berço de ouro. Então, é improvável. Aí você hoje quem é você? Ah, você é um cara que deu continuidade ao patrimônio, à história, à realeza de onde você nasceu. Então, é improvável, porque isso não é normal. Você dá continuidade. Ah, você se tornou um zero à esquerda. Improvável também. Porque se você nasceu nessa situação, você ir para virar nada é improvável. Então, assim, o que você está fazendo com a sua vida? No que você está acreditando? Quais são os seus valores? Cara, que falsa crença que você está carregando e não percebeu? A Kaline está ajudando a gente nisso. Porque assim, se ela só com 20 anos que ela começou a entender o mal que tinham feito para ela e que ela estava carregando aquilo. E ela resolveu trabalhar e transformou isso numa ferramenta para servir você. Então, isso aqui foi feito para você. E a contribuição da Kaline vai fazer com que você perceba que se uma pessoa que tem dificuldade com leitura se torna escritor e agora vai participar de uma obra para ser exemplo para outros escritores, leitores, empreendedores, para outros seres humanos, para que eles percebam que essa coisa de ser improvável faz parte de nós. Mas você tem escolha e você pode ser o que você quiser. E o que você veio fazendo lá para cá? E por que escreveu o livro? Para os meus filhos primeiro. Ah, que Para legal! poder eles entenderem a dor do que a droga faz para uma pessoa e para uma família. Então, eu escrevi primeiro para eles. E aí, por que deixar só na mão deles? Né? E aí, eu expandi para poder atingir mais adolescentes. Quando é que você mais fez isso? famílias. 2020, o lançamento foi em maio de 2024. Ah, eu ia Não dizer que eu tinha copiado você, mas eu fiz primeiro. Olha, lá atrás, eu acho que em 2016, eu fiz o livro Catador de Sonhos. Com a mesma intenção que você. Olha que interessante. Como, gente, os improváveis têm propósitos muito parecidos. Por isso que tem muita coisa nesse livro para você copiar. Eu queria fazer o livro, como eu sou empreendedor, eu queria ver provar para as pessoas que o empreendedorismo funciona. Porque empreender é o que você está fazendo, tá? Empreender é cuidar, é ser CEO a partir da base que é a família, é você conseguir conciliar, conviver com os diferentes, fortalecer os seus e fazer alguma coisa para mais alguém. Isso é empreender. Eu queria mostrar para minha família que empreender era muito mais do que ter um CNPJ ou ter um carrinho de pipoca ou uma empresa.
era você empreender a vida, é você ser uma pessoa que faz diferença para outras pessoas. Então, quando eu fiz o livro, eu fiz 1000 cópias de toda a gente, lá atrás, a Roseli olhou em mim e falou, você precisa pôr sua história no papel. E eu comecei a fazer o livro com essa única intenção, igual você. Você fez para que os filhos tivessem orgulho de entender que eles não só não fazem, como eles podem ajudar mais alguém também a não fazer, porque na faixa etária deles tem um monte de colega em volta que não está se encontrando. Então eu acho que é uma forma de ajudar o outro. E eu fiz isso para poder ajudar meus colaboradores, meus filhos também, minha família, meus sobrinhos, para eles entenderem o quanto era importante essa mentalidade, esse espírito de querer atender. E fugir daquilo que não é bom para você. Porque assim, a droga. Então, gente, copia, a vida toda eu copiava. Eu morava na favela, eu copiava os meninos que faziam as coisas certas. Não é porque eu sou mais honesto ou mais inteligente, eu sou vulnerável como qualquer menino. Mas a minha mãe dizia que era para eu prestar atenção e copiar. Eu copiava os que faziam certo porque eles duravam mais. Os outros eram mortos ou presos. Todo mundo tinha um final ruim por conta da droga. Então, e aqueles que faziam certo duravam mais. Eu copiei porque eu queria durar mais. Tá tudo pronto. Você não vê ninguém que se perde nisso, se dá bem em hora nenhuma, em tempo nenhum. Nem quem consome, nem quem comercializa. No final, o seu marido é prova disso. No final da merda. Tipo assim, no final, o final não é feliz. Para quem comercializa e para quem consome. Não tem ninguém, não tem vencedor. Então, o vencedor é as pessoas que conseguem fazer com que os seus não entrem nessa. Então, eu acho que você é uma vencedora. E, cara, eu acho extraordinário você pôr isso no papel. Você ter os filhos adolescentes, ter essa responsabilidade, ter experiência própria, ter um subordinado delegado. Adorei! Gente, o subordinado dela é delegado. Então, não é, isso é só a profissão dele. Ele é subordinado igual eu, igual você. Cara, quando tem família, tem base, tem valores, o comando é feminino. A energia, a força da mulher, a sensibilidade feminina, é isso que reforça a base. É a família, o resto é profissão, é atividade, é o que você quer fazer lá fora. Mas, cara, a família é a base. E na base da família, o pilar e o alicerce é uma mulher. Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente crescer. É isso, inclusive, é isso que é o primeiro passo para fazer com que os nossos adolescentes peguem o caminho melhor, faça melhores escolhas e se torne boas pessoas, porque o resto, ou o dinheiro vai comprar ou a máquina vai fazer, mas se ele for uma boa pessoa, ninguém tira mais ele disso. Então eu acho que essa sua obra ajuda, e o fato de você estar nesse grupo nosso dos improváveis, que você é uma referência que precisa ser seguida, admirada e copiada. Então, e o que você vem fazendo? Qual que é o problema? Por que você resolveu fazer um pouco mais? Porque isso aqui já é uma grande ajuda que você dá para a sociedade. Fez para os seus filhos, que acabou servindo para todo mundo. Agora, e você resolveu dar continuidade e vir para os improváveis? Porque o que a gente tem dentro não pode ficar guardado. Se eu puder ajudar mais uma pessoa, para mim já é válido. Sensacional. Né? Então, assim, talvez a história não sirva, a minha história não sirva para o senhor, não sirva para o meu filho, mas pode servir para o meu sobrinho. Talvez a sua história não sirva para mim, mas pode servir para o outro. Eu vou até um pouco mais fundo. O jeito que você está contando a história, o modelo de família que você tem, a profissão do seu marido e como é que você vem conduzindo a família, eu já fico olhando, porque serve para mim sim, tá? Porque assim, todos nós temos alguma coisa para aprender com alguém, tá? É um equívoco você achar que... Isso eu já sei, tá? Isso eu já cheguei lá. Chegou lá onde? Então assim, todos nós temos... O que precisa para isso, que eu falo, Kaline? Humildade. As pessoas, está faltando humildade porque as pessoas não querem ouvir. Ela fica nos ouvindo aqui, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, tá? Se você pegar de ponta a ponta o nosso bate-papo, eu garanto que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo nessa live vai entender que tem um pedaço que serve para ele. O que ele precisa? Humildade de ouvir. É porque às vezes, o que eu entendo às vezes é que talvez eu não esteja preparada para ouvir aquela mensagem naquele momento. Como um livro, Os Improváveis. Talvez alguém leia e não entenda, não gostei hoje. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai ler com outro olhar. É como um filme, você assiste um filme hoje e você vê uma mensagem.
Mas se você assistir daqui a 2 anos, 3 anos, você já encontra outra mensagem. Aliás, não é à toa que a gente vê um filme mais de uma vez, né? Exatamente. É porque você acaba aprendendo. Olha, eu acho que até no filme, se você prestar atenção, tem cenas e situações que são dramas criados, mas que servem para a vida real. Dá para você copiar aquilo para fazer ou para não fazer. Isso. Então, eu fico imaginando então um livro e uma história de resiliência real, porque você você é improvável, você tem essa resiliência. Então, cara, nós estamos falando de teoria não, nós estamos falando de prática, de vida real por pessoas que estão aqui e que estão aqui para deixar um legado dos improváveis, para que você perceba o quanto você pode desse livro pegar o conteúdo. É muito difícil. Eu diria que se você tiver humildade, é impossível você olhar uma obra com 20 e tantas pessoas que tem uma história extraordinária e que todos eles se propuseram a pôr no papel um pedacinho de si. Eu duvido que você não tenha alguma coisa dentro desse conjunto de improváveis que você não possa se espelhar ou copiar. Karine fala de amor, de família, de união, exemplo, os filhos. Eu achei extraordinário, como eu já disse para vocês no começo. A hora que eu fui recepcioná-la, ela tá com os filhos, com o sobrinho. Porque sobrinho, cara, é filho, tá? O filho não é aquele que você gera, é aquele que você convive e considera. Então, quando você traz toda a família, se fortalece nisso. E eu acho uma coisa extraordinária o seguinte: você tem 2 adolescentes, um é menino, 2 adolescentes, porque 11 anos já se acham adolescentes. Eu sou pré-adolescente. Eu sei que eles se acham. E agora eles têm tecnologia, eles se acham um degrau acima, né? Uhum. Mas não tem problema que eles se acham, porque eles são muito potentes mesmo. O problema é eles não perder referência de valores, né? O respeito, o carinho, o exemplo, a consideração e o valor, né? Os valores, né? Não é quanto você tem, é quem você tem. E você tem essa característica que eu acho extraordinário. Não é quanto você tem ou onde você chegou, é quem você tem e o que você está fazendo para o próximo. Então, para mim, você é uma improvável que já veio para fazer diferença, impactar e somar na vida de outras pessoas. E eu vou repetir. É muito legal quando você vê na prática o que a pessoa está falando. Ela falou que ela é CEO, isso vai ficar na minha memória, tá? Eu vou falar isso numa palestra, você não tenha dúvida. Que a maior empresa que você pode ter é a sua base, é a sua família. Ela se identificou como CEO da maior empresa. Eu fiquei impactado. E a hora que ela falou, eu falei, que porra de empresa é essa? E aí a hora que ela falou qual era a empresa que ela era CEO, cara, eu baixei a bola. Eu nem tinha lembrado que essa é a maior empresa. E para mim vai servir de referência. Por isso que eu digo, todos nós temos uma coisa para aprender. Quando você entrar nos improváveis, você vai aprender com a Karine, você vai aprender com outros autores, porque todos nós temos um conteúdo. É que nem todo mundo quer colocar isso para fora, quer guardar para si. Cara, você não vai levar. O que você está fazendo? Você vai guardar para si, seu tempo vai acabar. Você deixou o que aqui? Então, o patrimônio que você deixa não é seu, só estava com você. Agora, o que você coloca aqui e passa para as pessoas é imortal, inesquecível. Qual que é a sua parte? Abrir e ler. Olha a história de uma história do... Eu não tenho dúvida que a história da Karine serve para qualquer família, tá? Qualquer base. Tá servindo para mim. E por isso eu falo assim, gente, esse papo que chegou lá não existe, tá? Ela me impactou. Da hora que chegou, pelo modelo que ela trouxe, a família que ela trouxe, junto, porque eu sempre quis trazer meus filhos junto, ela faz isso na prática. Quando ela identificou a profissão dela, o cargo dela. Cara, eu nunca vi alguém com um cargo tão alto. Então, sensacional. E nem nunca vi uma empresa tão grande. E ela é CEO dessa empresa. E depois ela continuou nos valores. E o que ela está deixando de base, como improvável, para deixar para os outros, para a próxima geração. Qual a próxima geração? O que ela está vivendo aqui, tá? E com certeza, na minha mente, eu acredito que na dos seus filhos, do seu subordinado, que é o marido, acho que todos nós vamos ficar com você eternamente na mente e no coração. Porque o que você trouxe, o que você fala, para mim já impactou. E com certeza o que você colocou nos improváveis vai impactar muita gente. Cara, qual que é o seu plano? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu sonho? O que você pretende daqui para frente? Nossa, continuar escrevendo meus livros. Eu já tô escrevendo um voltado para a mentoria de gestão familiar, trazendo esse olhar. É isso, você faz na prática esse trabalho. Você faz um trabalho de gestão. Eu trabalho com a família esse olhar. Porque a gente não traz esse olhar.
Bom, natural. Se você é CEO dessa empresa, o produto que você tem é a família. É a família. Eu tenho colaboradores, eu estou construindo franquias. Ah, sério? Nesse trabalho? Olha a minha franquia aí. Sensacional! Gente, essa franquia que ela tá apontando que ela trouxe é o filho e o sobrinho, tá? A franquia sensacional! Gostei de novo! Colaboradores. Esse olhar, nós nos vendemos todos os dias. Sensacional! Na hora que eu faço um bolo pro meu filho, eu tô me vendendo, né? Para ele. Eu falo para as pessoas, você vende primeiro você, a sua energia, a sua crença, o seu exemplo, a sua fé. Você vende você, o seu sorriso, a sua alegria, a sua felicidade, aquilo que você acredita. Depois vem o produto, e o seu produto não tem como não consumir, que é fortalecimento da família. Você falou uma coisa, quando a gente estava conversando, a questão da diversidade, né? A questão de seus irmãos, 8 irmãos, todos diferentes. Você quer diversidade maior do que dentro de uma família? Você tem 3 filhos. Algum deles se parece? De longe. E aí, quando você olha para isso, que você tem esse dom de lidar com esses 3 filhos e você leva para dentro da sua empresa, né? Você está colocando tudo da sua família em prática dentro da empresa. E aí traga também dentro da empresa para dentro da família. Em que sentido eu estou falando? Você não fala grosso com um funcionário seu. Por que vai fazer isso em casa? Exatamente. Por que você vai falar grosso com o seu colaborador principal, com o seu co-CEO? Né? Então, assim, são 2 papéis que, se você conseguir ligar, você vai ter sucesso nos 2. Você consegue construir os 2 fortalecidos. E aí eu trabalho com a mentoria de gestão familiar, com as famílias, e trabalho a parte vocacional com os adolescentes. Muitos estão à procura da profissão, do que ser, né? E aí eu trabalho esse autoconhecimento, essa autodescoberta, e eu vou muito mais além, porque eu me torno um pouco uma fala da mãe. Aquela história de casa de ferreiro espeto de pau, mãe fala, 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 e o filho quase nunca escuta, né? Precisa ter alguém de fora para chegar e dizer, olha, escute sua mãe, não é verdade? Então, faço um pouquinho desse papel dentro da mentoria. Eu falo em gratidão, eu falo em responsabilidade, né? Eu falo em respeito ao próximo, várias situações dentro da mentoria vocacional. Mas olha que interessante, né? Que eu estou admirando. Não é só o que você fala, é o que você faz, né? Porque você fala aquilo que você faz. Essa é a melhor mentoria que tem. Alguém que está entregando para você aquilo que ela pratica, né? Ah, mas você fala você tem os seus co-CEO, né? Você tem 3 co-CEO, né? Não, eu tenho um, que é meu marido. Não, os meus 2 são colaboradores. Ainda! Eles não foram promovidos? Não, de forma alguma. Eu estou construindo a franquia. Sensacional! CEOs. CEO, co-CEO, colaborador. Sensacional! Eu acho isso espetacular. Eu tô aprendendo um monte de coisa. Vou aplicar o modelo. Estamos juntos. Então, o problema é que eu sou o co-CEO. Eu tenho esse modelo em casa. Eu tenho um CEO, agora eu sei o que ela é, né? Eu falava de opressora, agora é CEO. Aí tem eu com o CEO e eu tenho 3 colaboradores. Cara, sensacional o modelo, sensacional o que você faz profissionalmente e o exemplo que você traz de valores, de base, e você usar isso como profissão para fortalecer para outras pessoas e já está preparando um modelo de franquia para que isso se torne gigante, ou seja, para que você atinja mais pessoas. E nada melhor, né, do que você ter uma pessoa que você prepara, uma franquia, que ele não tem opção, ele tem que entregar o que fez o franqueador é você. Então ele precisa simplesmente repetir o que porque franquia é isso, né? Você precisa fazer o que a matriz faz, e a matriz é você, o co-CEO vem do lado, apoiando, né? Porque, olha, meninos, para vocês que são colaboradores, lembra o seguinte, ela é CEO, mas o co-CEO, além de obedecer o CEO, ele é delegado. Então, ou seja, precisa cumprir o que está no contrato da franquia. Eu acho isso extraordinário.
Adorei. Gente, você quer deixar uma consideração? Porque nós vamos deixar que o resto eles consigam ver dentro do livro. Você estava completando agora a profissão, o que você faz. Aí... Sim, eu já estou terminando, estou escrevendo o segundo desse. Ah, tem a segunda edição? Estou querendo, né? Estou em construção. Tô querendo fazer uma trilogia. Não, uma vocês sequência. mulheres, quando querem, não tem para ninguém. E aí estou escrevendo o livro voltado para a mentoria de gestão familiar, para trazer esse olhar. Mentoria de gestão familiar. Uhum. Então, mas o livro específico, porque é importante as pessoas entenderem, é muito importante esse livro que você quer fazer. Porque isso tem um valor hoje, para mim, tem um impacto tão grande. Gestão familiar. Você quer fazer uma boa gestão dos negócios? Começa a gerir a própria família. Isso. Ali, usa esse. Você quer um bom vendedor? Venda para sogra, para o cunhado. Você não consegue vender para sogra? Você não consegue ter o seu sogro sendo mais você do que o seu marido? Então você está ruim de venda. Uhum, tem que vender primeiro você para os seus, né? Isso. Ser um bom produto, né? É que aí você consegue fazer uma boa venda. E aí, então é muito importante esse segundo livro para ajudar as pessoas, porque nós estamos precisando disso, tá? Estruturar as famílias para parar de quebrar os negócios, tá? Perfeito. Porque geralmente o cara quando quebra negócio, porque ele já quebrou a família. Porque quando a família é sólida, cara, ele não quebra, ele fica até sem dinheiro, como eu já fiquei. Eu fiquei sem dinheiro 6 vezes. Ah, Rufino, você quebrou 6 vezes? Não, eu nunca fali, eu nunca fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro. Porque eu não quebrei a família, a base. Então, se você tem uma base forte, você constrói de novo. O edifício você sobe da altura que você quiser. Ah, não deu, caiu. Constrói de novo. A base é que vai segurar essa onda, né? O resto é com você. Que prazer estar contigo. Ai, perfeito. Quando você fala, eu não sei nem dizer. É muita sintonia. Eu amo tudo que você fala. Eu lhe admiro há muito tempo. Que bênção. Anos. Quando eu vi uma reportagem, não sei se foi uma reportagem, porque faz muito tempo mesmo. Não sei nem se já existia essa história de podcast dessas coisas. Ah. Você falando da sua mãe. A mãe é a base. Isso me impactou. E aí, desde então, eu comecei a lhe seguir. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu disse, Jesus amado, não, eu não posso ficar fora. Que legal. E o legal é o seguinte, Kaline, que nós vamos estar mais próximos. Porque você reside onde? Natal. Longe, nem tão próximo. Melhor lugar do planeta. Olha, eu dificilmente eu tirava férias. Eu trabalhei numa multinacional, de office boy a diretor, eu era empreendedor no CNPJ do outro. Eu cresci lá e eu fiquei lá 17 anos. E quando eu saí é que eu tive a primeira férias, porque eu fui tocar o meu negócio. Quando eu tive as primeiras férias, eu aproveitei as férias para começar o meu negócio. E depois que eu já tinha um negócio, nós respiramos, é que nós começamos a levar as crianças no final de semana para passear. E onde era o passeio? Natal. Eu conheço aquela costeira, a maioria dos hotéis, eu ia para lá. De lá, depois a gente pegava e ia para João Pessoa, ia para as praias de Natal, que tem coisas maravilhosas em Natal. Um povo acolhedor, cara, eu me sentia muito em casa. Eu sou muito amigo do Flávio Rocha, da Riachuelo, que é de lá, então voltava lá com ele e tal. Então, Natal para mim faz muito parte da minha história. Meus meninos eram pequenos e a gente, vamos viajar, vamos para Natal. Onde? Que bom. Costeira, né? Então, eu me instalava ali, depois dali, eu ia para os lugares bacanas que Natal tem. Então, cara, Potiguar. Sensacional. Olha lá, estão mandando eu parar, mas é uma pena, porque nós temos história para contar. Gente, se vocês não conseguiram perceber aqui, olha depois, entra aqui e entra nos Improváveis, e você vai ver o quanto cada um de nós somos improváveis, e vai ver quanto conteúdo, a importância que a Kaline trouxe para nós, para somar nesse grupo, para entregar para você. Improváveis, muito mais do que um livro, uma obra. Um conjunto de medidas feita para poder fortalecer você. Kaline, fica à vontade. Pode fazer suas considerações? Eu quero lhe agradecer por estar aqui. Que bênção! Por poder falar um pouco do que é ser improvável, né? E que, como você bem disse, todos nós somos improváveis. A gente só precisa olhar para dentro, encontrar o nosso improvável. Por isso que eu acho legal, né? A sua história de improvável é extraordinária, mas o que você está fazendo com essa história é maior. Que Deus abençoe. Amém. Gente. Prazer estar contigo. Tamo junto.
Obrigado.